Começando o nosso Peercast. Isso aí. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não importa o horário que você está vendo esse vídeo. Olá, na verdade, né? Olá, né? Se apresentar primeiro, prazer. Meu nome é Dino Marques, para quem não me conhece, e somos aí os proprietários do Peer 7. Bom, eu sou Kleber Petersen, advogado, tributarista, empresário, grande amigo do Dino, que é mais que um amigo, é irmão, e a gente acabou se tornando sócio nessa trajetória. E agora estamos com mais uma empreitada, o Peercast. Então, bem-vindo, chega mais. Bom, sejam bem-vindos. Ele se falou um pouco aí do trabalho dele, né? Das qualificações, né? Me considero um tanto generalista, tenho uma vasta experiência em diversos segmentos, em diversos negócios. E ao longo da nossa jornada dentro do Peercast, vocês vão entender um pouco melhor aqui. Você é um jovem idoso, né? É um jovem idoso. Falar a verdade. Já viveu 40 vidas esse rapaz. Dentro de pouco tempo, com muita experiência, a gente tem a sensação de que viveu muitas vidas, né? Então, isso é o que nós vamos trazer um pouco aqui para vocês hoje. A ideia nossa aqui é trazer um pouco da nossa história, de como começou tudo isso e como nós chegamos até hoje no Peer 7. Então, Kleber, conta aí para nós aí como que foi, né, essa jornada até chegar onde estamos. Desde a... Não, ele perguntou para mim se era desde quando ele nasceu, né? Não. Bom, o que eu me lembro de você, Dino, você era um borra-botas, na verdade, um menininho que foi lá me sangrar a informação, lá na época da Casa Brasil, querer saber de sistema, querer conhecer um pouco da Sankhya, né, o sistema que a gente tinha lá e tal, estava implementando algumas coisas na Corago. É de quando eu me lembro de você, mas sei que a sua história com a minha família, com a Fernanda, é de antes disso ainda. Era bem antes. Como é que foi isso lá? Começou, eu trabalhava com o Wagner, da WM Sistemas, e o sistema que a Fernanda utilizava na loja era do Wagner, né? Então eu já naquela época, eu já dava assistência para a Fernanda na loja, né? Já era Grifes, eu dava assistência lá no sistema do Wagner, e foi inclusive de lá, né, que eu tive a oportunidade de ir para Coragro. Então foi de lá que eu fui convidado depois pelo Mauri para trabalhar com eles lá na Coragro. Inclusive quando o Mauri me fez esse convite, foi numa festa da Coragro, numa festa de final de ano, e eu fui convidado por eles, né, por prestar serviço na época através do Wagner. E o Mauri chegou, sentou do meu lado e me chamou. Falou, né, você não quer vir trabalhar com a gente e tal? Foi tranquilo isso aí? Você decidiu isso aí? Foi nunca, né? Fui até embora na hora que ele me chamou, fui até embora. Cheguei em casa, falei, mãe, Mauri me chamou para trabalhar com ele. E minha mãe, uai, meu filho, que bom. Falei, não, mãe, tava bebendo, acho que ele tava bêbado. Quantos aninhos? Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Para sair da WM para assumir o que na Corago? Você ia fazer o que lá? Lá eu já ia assumir como gerente de TI. Já ia assumir a parte de tecnologia, né, da Coragro inteira já. Nenhuma responsabilidade nisso. Né? Quase nada, quase nada. E aí foi fazendo cursos, você fez muitos cursos de software, banco de dados, proteção, rede. Eu, na época, era o que eu achei que eu ia, né, fazer para a vida inteira, né? Então me especializei demais, tirei várias certificações Microsoft, tirei certificação de servidor, certificação de banco de dados, que na época era a certificação 2274, 2275 da Microsoft, tanto para servidor quanto para banco. Especializei em infraestrutura, rede, tirei certificações para infraestrutura e rede, cabeamento estruturado, CAT5, CAT6. Então, fiz projeto, assinei projeto por conta dessas certificações. Fiz projeto na época até para Parmalat, em relação à infraestrutura. Fiz projeto para a prefeitura. Fiz projeto para várias empresas, né, por conta dessas certificações. Então, você vê quanto esse negócio aproxima a gente também. Porque eu lembro, quando eu era molequinho ainda, né? Devia ter lá, sei lá, uns 12, 13 anos. Eu fiz COBOL e DBase. Eu fiz Clipper. COBOL e DBase. Então, depois, quando a gente veio para Futal, e aí
A Sankia também foi um case legal, porque durante muitos anos nós fomos referência para eles, porque eles tinham uma dificuldade muito grande com implantação. É um custo muito alto para um sistema, implantação. E para vender isso, a clientela corria. O sistema até não era tão caro, mas a implantação eram muitas horas técnicas, deslocamento, aquela coisa nada toda. E eles fizeram um projeto híbrido com a gente. Eu saía daqui de Frutal, ia até Uberlândia, eu e o Rafael, meu irmão, na época, a gente fez vários treinamentos lá, fizemos, sei lá, foi uns 2 meses de treinamento lá de implantação. E nós mesmos fizemos a implantação dentro da empresa. E as horas técnicas que eles vendiam na época era tipo 200 e tantas horas. E você imagina isso em hora técnica hoje, de sistema, nossa, que grana que não seria isso. E a gente conseguiu fazer uma fração, foram 20 e poucas horas. Caramba. 23, 24 horas de prestação de serviço que eles vieram, ficaram 2 dias aqui, só validaram aquilo que a gente já tinha feito e homologou e a gente começou a trabalhar. Caramba, é uma diferença grotesca, gigantesca, né? Eles usaram esse case para vender o sistema por muitos anos, até que agora as coisas ficaram mais automatizadas e tal. Né? Agora mudou, né? E é interessante que toda essa jornada, realmente a gente vai se encontrando em várias fases, né? E porque tudo isso que antes eu achava que realmente ia trilhar, né? Na área de TI, fiz faculdade aqui, comecei faculdade em Barretos, Sistema de Informação, e depois mudei aqui para a UENG, fui da primeira turma de Sistema de Informação da UENG, e depois também, né? Depois não, mas também fiz curso de DOS, Windows 3.11, Clipper, cheguei a montar um sistema em Clipper, em conjunto com um colega meu que fazia treinamento comigo na época. A gente fez vários cursos na época aqui em Frutal, na Omni, e tem esses diplomas guardados até hoje. Então, se for pegar toda essa jornada de curso e diploma, é muita coisa, é muita coisa. E depois fui para a área de gestão, me especializei, aí são vários cursos de gestão, liderança. Fui treinado por 3 anos e meio por uma psicóloga dentro da empresa, que ia na empresa de 15 em 15 dias, Andréia. E tudo isso foi me trazendo essas várias vidas, né? A gente acabou vivendo por conta dessas experiências. Passei em todas as áreas, financeiro, compras, estoque, fiscal, contabilidade. Pois é, olhando para essa experiência toda, parece assim que eu tenho uma clareza hoje, né, que essa história de sistemas levou a gente a ter esse raciocínio mais lógico, né, esse acompanhamento que a gente faz hoje em dia do nosso trabalho. Parece que se tornou mais simples, né, por essa vivência de lógica de sistema, né? De certeza. Entender as consequências de uma ação pequena, como é que ela vai desenrolar. E a grande dificuldade hoje que eu vejo com as pessoas que não têm essa lógica de sistema, às vezes elas não conseguem raciocinar os dados, a interferência real deles. Então, como a gente já tem essa lógica de sistema, tudo que a gente vai pensar em dados, não importa se é para o Excel, não importa se é para o sistema, com ERP... Já é estruturado. Já é estruturado. Não, eu vou fazer isso numa planilha, é assim. Eu vou fazer isso num sistema, é assado. A gente já pensa nessa estrutura e como que a gente vai tanto imputar os dados, mas o principal... Analisar. Porque o principal não é o input de dados, é você ter os dados para você analisar. Então, como diz, esse é o pulo do gato. Então, eu acho que essa área de TI, né, me trouxe uma bagagem gigantesca e me forçou também a ter vários conhecimentos, porque eu tive que aprender todas as áreas para ter domínio no sistema. Aí nós ficamos depois numa janela, cada um na sua área, cada um fazendo alguma coisa. Vida. Você, em determinado momento, saiu lá da Coragro e aí partiu para as consultorias 2016. Individuais, e aí a gente foi se encontrar ali para 2019, não, 20, né? 2020, acho que 19 para 20, né? Foi antes da pandemia um pouco. 19 a pandemia foi 2020? Foi em março, né? Março de 20. Então foi 19, foi antes da pandemia. Eu abri minha empresa em abril de 2019. Foi por aí, você tinha pouco tempo que você tinha aberto a empresa. E foi através da Fernanda. Foi através da Fernanda. É uma parceria que eu e a Fernanda a gente estava pensando em fazer, de consultoria,
né? E aí a gente foi se estreitando, e quando viu, na verdade, a sociedade que era para acontecer Com a Fernanda. entre eu e a Fernanda, ficou eu e o Kleber, né? E, o interessante, né, de todo esse começo é que essa parceria não aconteceu só nos negócios, né? Acabou acontecendo também na vida. É. Não Os sei qual, pedais. nos pedais, não sei em qual que aconteceu primeiro, mas não, foi nos negócios, né? E depois nós fomos levando para a vida. E eu acho que essa parte é a que contribuiu mais para o nosso desenvolvimento, né? E é um amadurecimento também, né? Porque é uma troca. Sim. Não sei se as pessoas que vão estar assistindo aqui sabem, conhecem, mas a gente faz muita coisa de desenvolvimento pessoal. Muito. A gente investe muito. Até vou ter que pegar um número para ver quanto foi que nós investimos em consultorias e treinamentos ao longo desses últimos Mentoria. 2, 3 anos. Cara, eu acho que vai assustar o número, hein? Acho que esse número aí, brincando, vai passar de 100 mil reais por ano. Brincando. Não, tranquilo. Brincando. Eu acho que no investimento total ao longo desses 5 anos... Não, só esse ano foi 100 mil reais. Só esse ano. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, ao longo desses 5 anos que nós estamos juntos, né, nós podemos falar em mais de 500 mil de investimento aí em treinamento e desenvolvimento. Não que a gente recebeu, tá? Isso é o que a gente investiu, né, no nosso desenvolvimento. Em consultorias, mentorias, treinamentos, imersões que a gente participou, que a gente fez. Pós-graduação. Você pegou quantas? Eu estou na terceira. Estou na terceira pós. Mas faz tempo que eu formei, né? Então... ele falou que eu gosto muito, mas ele gosta muito mais. Mas é essencial realmente para o nosso desenvolvimento, porque a gente é uma coisa que eu acho muito interessante dentro do nosso negócio, que realmente nós fazemos aquilo que nós indicamos. Então, tudo aquilo que a gente fala para o cliente, o que nós falamos para o cliente, a gente faz. É vivência. E é de vivência nossa. Então, a gente fala para o cliente buscar desenvolvimento, buscar curso, né, se desenvolver, e a gente não fala daquilo que a gente não faz, pelo contrário. A gente fala de coisa que é da nossa experiência mesmo, da nossa busca constante em conhecimento. Mas eu estava dizendo justamente do ponto que, assim, tanto que você contribuiu para o meu desenvolvimento e isso foi recíproco, e a gente não fala nem só da questão profissional, né? Quantas vezes a gente se pega tratando de assuntos pessoais, dando conselho um para o outro, falando de filhos, né? Então, cara, é uma parceria mesmo. É uma jornada. Eu tenho uma honra de ser seu parceiro, seu sócio. E é claro que eu sou mais velho, eu tenho muito mais experiência, muito mais vivência. 10 anos a mais, gente. 50. Daqui 10 anos você me alcança. Eu vou estar mais 10 anos na frente. Exatamente. Realmente eu acho que a maior contribuição é essa questão da nossa parceria de desenvolvimento mútuo, né? Essa troca de informação, ela sempre foi muito importante para mim. A gente, às vezes, bate cabeça quando está sozinho, e ter uma sociedade, e agora falando por mim, né? Ter uma sociedade com alguém mais velho, mais experiente, mais maduro, em outro ponto de vida, né? Com experiência de filhos já maiores, realmente traz até um conforto para mim de poder trocar muita ideia. Eu tenho 18, 19 anos de casado, você tem 30 aí? Vou fazer 29 agora esse ano. Vai fazer 29 anos de casado. Então, né, tem toda essa troca de muita coisa que realmente acrescenta muito no meu dia a dia, no meu trabalho e tudo mais. Sem contar no trabalho também, né? Que toda hora, Kleber. Cara, e outra coisa que é muito gostoso, eu me sinto muito confortável de embarcar nas suas decisões. Né? A gente troca muita ideia em muita coisa, mas tem muita coisa que eu assumo sozinho e você tô junto, e muitas coisas que você assume sozinho e tô junto. E eu não digo só, vamos fazer um desconto aqui, vamos pegar esse caso, ou vamos abandonar esse cliente, ou vamos desistir. Cara, é tantas coisas que a gente resolve sozinho, né? É que a gente tem uma parceria igual na bike. Na bike acontece o seguinte: quanto mais eu corro, mais ele anda no mesmo ritmo.
Eu acho que tem hora que eu até brincar com para me implicar, se eu tô acelerando, por que você tá devagar? Mas igual na bike, cada um tem o seu ritmo e a gente respeita. E a individualidade. Então a gente respeita muito isso, eu acho isso muito bacana. Então, tanto você quanto eu, a gente é muito parceiro e muito independente. Então, a maioria das vezes, faz aí, eu assino embaixo, que você resolver tá decidido. E eu, mesma coisa, eu faço, e você fala, que você resolver tá decidido. Então, a gente pode até aprimorar a decisão do outro. Mas eu acho que questionar nunca. Então, a gente aprimora, fala, tá ótimo, tá resolvido. Ok. Mas na próxima, eu acho que a gente pode ver isso, isso, isso. Mas A gente não fica lamentando, né? Não. Não, mas e trazendo, lembra aquele caso? Não. Isso Não. aí eu penso que nunca aconteceu, né? Não, graças a Deus Da não. minha parte também não. E eu acho que assim, nosso perfil, ainda bem que não é para isso, né? A gente discute o que tem que discutir e resolveu, tá resolvido, acabou. Que lá passado. Entendeu? E cara, vir pra cá, hein? Nossa. Esse ambiente aqui, essa doideira. Essa sala aqui não era para ser uma sala de treinamento. Não. Né? Deve ser uma sala de reunião. E a gente quebrando a cabeça porque ia ficar uma sala muito grande. Aí do nada, sei lá onde você surgiu a ideia, você estava em casa, estava à toa, você pegou e desenhou, porque eu não imaginava que ia caber a sala de treinamento desse tamanho. Mas você chegou e falou assim, não, lá cabe uma sala de treinamento. Eu falei, que jeito? Cabe não, moço. Eu falei, não, já até desenhei. Né? E aí nós temos uma sala bacana hoje. Nós temos mais do que uma sala. A gente tem um espaço de 1.200 metros quadrados. Gigante aqui, que a gente, no começo a gente chegou assim, parecia que a gente colocava uma mesa e ela sumia no espaço, né? Não tinha mais nada. Aí daqui a pouquinho a gente vai colocando um sofazinho, vai colocando uma coisinha, outra. E agora nós estamos ampliando mais sala. Ampliando mais sala porque não está cabendo. E tem o quê? 9 meses. 9 meses. Assim, primeiro que foi sempre... Tem até um vídeo interessante, depois vocês localizam aí no nosso Instagram, falando sobre a fachada, que a fachada é mais que uma fachada, né? E esse espaço, pessoal, foi sonhado por nós, né? Sonhado, mentalizado, sonhado muitas vezes, né? Por nós, por mim, pelo Kleber. E, de verdade, a gente sempre sonhou em ter um escritório grande. Não só no tamanho, mas nos serviços e no volume de cliente, nessa troca que a gente tem aqui do cotidiano. Então, eu acho que esse sonho, se for ver, aconteceu até mais rápido, pelo menos, do que eu imaginava. Eu lembro muito de você falar desse sonho, assim, eu quero um escritório grande e tal, e eu ficava, caramba, eu não conseguia visualizar esse sonho seu. Claro, comprei a ideia, sim, mas eu não tinha essa visão. Até que nós fomos em Goiânia. Aí que nós fomos em Goiânia para visitar lá uma parceria de um cliente nosso, entender o negócio de um cliente nosso, que a gente faz muito isso, a gente visita, viaja, a gente não tem preguiça para essas coisas não, a gente gosta até. E a gente viaja muito, troca muita ideia nas viagens. Sim. Mas na hora que nós chegamos lá na Trinos, né, cara, ali eu visualizei. Ali eu entendi, e isso tem 1 ano e pouquinho, né, não faz nem 2 anos, nem 1 ano e meio não faz 1 ano e pouquinho. E aí veio essa ideia de montar aqui o escritório. Você veio ver a casa para você alugar, para você fazer uma mudança sua provisória. Sim. E tal. E aí falou, Kleber, eu acho que lá cabe o escritório. E aí nós ficamos com medo danado. Nossa, tá. Porque é uma reforma louca que nós tivemos que investir. Né, vendendo almoço para comprar janta. Vamos, não vamos, medo e... eu acho assim, eu acho que o que também tira muito o nosso medo é que quando nós tomamos a decisão, não, então vamos para lá, e o Kleber, né, comprou a ideia rapidão, e ele já saiu fazendo as coisas. Já saiu, não, então já faz isso, já compra aí, já vamos arrumar isso. Eu falei, ai, agora não tem jeito. Não tem volta mais não. Agora não tem volta mais não. Agora é comprar os trem mesmo e vamos que vamos. A gente comprou antes de assinar o contrato. E foi tão interessante que eu acho que a gente, também que eu acho muito bom isso da sociedade. A gente não tem medo de expor os nossos medos.
Mas ao mesmo tempo que a gente não tem medo de expor os nossos medos, a gente também, né, como bons competidores, a gente não quer mostrar medo. Então, muitas das vezes a gente tá os dois com medo, mas os dois fingindo que tá tudo bem. Tipo assim, não, eu não vou mostrar que eu tô com medo para apoiar o Kleber, né? Se ele tá encarando, eu vou encarar também. Né? Ele não vai me mostrar medo para não deixar o Dino com medo. E aí vai os dois com medo mesmo. Mas esse é o efeito manada também. É. Né? Assim, se você for sozinho enfrentar um leão, né, a chance sua é 0. Justamente. Né? Agora, se você for em 2, você já tem 50%. É que você já pensa, se eu correr mais que ele, se der zebra, o leão pega ele, eu tô beleza. E você acredita que você corre mais que o gordinho, né? Não é assim não. Então, essa jornada, pessoal, eu também postei esses dias algo que de verdade é o que a gente vive, é o que a gente busca e é algo que a gente fala bastante, né? O sonho é nosso, o como literalmente é de Deus, porque realizar isso tudo, por mais que a gente imagina, por mais que a gente, né, tem muita força e tudo mais, mas o como aconteceu, a forma que aconteceu é por Deus mesmo. Isso aí não... Tá, essa questão de Deus é uma situação, uma questão assim que está muito presente, né? Sim. Sempre quando a gente conversa, parece que é muito rápido, não é não? Muito. Faz uma perguntinha assim, meu Deus, o que eu faço e tal. Eu tenho um hábito de fazer a invocação do Espírito Santo sempre que eu vou entrar numa reunião, para que seja conduzida a reunião, não por mim. Claro que eu tô ali de corpo, né? Mas pedindo que Cristo, né, Deus fale através de mim, né? E eu possa escutar com os ouvidos dele e entender a dor do cliente. Mas entre nós mesmos, quando a gente vai fazer algumas coisas, tomar algumas decisões, perguntar algumas coisas, a gente sempre troca essas ideias, né? Muito. E parece que é na hora que a resposta vem, né? Fazendo a pergunta, a resposta já está na boca, né? E é interessante que a gente já teve vários momentos desses, né? Da gente querer entender, né? Ou questionar algo, ou de fato entender qual a melhor decisão a gente vai tomar e realmente isso é rápido, é muito rápido. Então, tudo isso aqui, olhando por essa ótica, realmente foi muito rápido e, assim, de verdade, não tem como, né? Não sei, assim, a gente sente a presença a todo momento de Deus nessas questões e para nós é muito importante, diferente de afeto de qualquer um e tudo mais. E a gente nem tem a mesma doutrina, nem segue a mesma doutrina, né? Você é mais da linha evangélica, eu sou mais católico, né? E apesar disso, a gente não tem conflitos. Não. Né? A gente participa de mentorias com mentores que são de outras denominações, né? E a gente está sempre agregando o máximo possível, porque o objetivo, primeiro, é ele. Sim. Né? Depois é a gente modelar e tentar alcançar a palavra. E em terceiro lugar, propagar ela, né? Propagar para os nossos clientes, para a nossa família. Exato. E dentro do escritório, isso também acontece, né? Porque a gente respeita muito a individualidade de cada um, né? A crença, que é o mínimo, né? Assim, como se diz, não é nenhum plus, né? Mas realmente isso é uma realidade e de verdade nos agrega muito, né? Porque todas essas diferenças, esses pensamentos divergentes, diferentes, é o que a gente entende que traz o nosso crescimento de fato. Depois que a gente mudou para cá e agora a gente já está com mais esse novo projeto que é o Peercast, né? Que a gente vai contar muito do que acontece aqui, a gente vai transformar o nosso Peerset numa escola de negócios, né? A gente vai aos poucos trazer mais informações, que a gente está tendo dificuldade de agenda, né? Então, como é que a gente faz hoje para atender mais gente? A gente tem que ir para o digital, a gente tem que gravar, a gente tem que ensinar, partir para essa área, porque senão a gente não vai conseguir atender a demanda. Sim. O que é ótimo. Quantas vezes nós batemos carroça, né, na estrada,
para tentar arrumar cliente e hoje a gente tem essa situação. Nós, por várias vezes, né? Nós viajamos, fomos às vezes atender algum cliente fora e atender um cliente e depois ficava, como se diz, cangando a abelha, né? Porque realmente tinha tempo livre por conta de não ter toda a demanda ainda. E hoje, às vezes a gente se pega e fala, cara, o que eu faço primeiro, né? Então, é algo que nem tem como, eu fico me policiando e até, às vezes, fico te pedindo, ó, você veio reclamar, você pode chamar minha atenção, por favor. Porque, muitas das vezes, quando acontece isso, a gente começa a reclamar, fala, nossa, não tem tempo para nada, eu não estou conseguindo, né? Mas isso foi o que eu pedi para Deus. Eu sei você, mas eu pedi para ter muito trabalho, muito cliente, né? Conseguir ajudar as pessoas, conseguir que o nosso trabalho realmente possa trazer um diferencial na vida das pessoas, possa trazer conforto. E esse conforto traz uma grande demanda. Então, o cliente quer falar com a gente, gosta de falar com a gente, e nós somos muito gratos por isso, né? Por Deus nos ter dado esse dom de realmente poder tranquilizar o cliente, trazer conforto para ele, mostrar uma direção diferente e mostrar para ele que muitas das vezes naquele cenário que ele está inserido é só momentâneo e que tem direção e tem saída e tudo mais, e isso para nós é extremamente gratificante, né? Mas falando um pouquinho da história também, Kleber, você começou a trabalhar com quantos anos? Não lembro. Não, eu lembro assim, as memórias que me vêm, as primeiras, cara, meu pai comprava sucata, transformava aquilo em ouro. Meu pai era um cara sensacional. E nessas compras de sucata, ele comprava, lembra daqueles sacos de café, que é uns cordão de algodão? Uhum. Ele ensacava esses parafusos nesses sacos e chegava carretas lá na empresa e eles descarregavam essa carreta e de repente tinha um Kleber lá em cima da carreta. Eu devia ter o quê? Uns 6 anos de idade, nessas primeiras memórias que me vêm. Aí depois tinha memórias que me vêm assim também, eu já também nessa fase, tinha um senhorzinho que trabalhava lá, que embalava, fracionava as embalagens, comprava na época as caixas de porca, por exemplo, vinha 10 mil porca na caixa. E a gente vendia pacotinhos de 100. Então, esse senhorzinho, chamava Dudu, ele me ensinou ali a embalar, a pesar, e usava aquelas balanças de 2 pesos, né? Tinha que ficar certinho. Então, você só contava uma vez, contava 100 porquinhos e colocava ali. Depois você só ia colocando as quantidades, você não precisava contar de novo. Deu o peso, tem 100 porquinhos. Né? Ali eu comecei a fazer esses raciocínios lógicos, eu comecei a aprender essa lógica por ali. Isso eu devia ter ali uns 7 anos, mas efetivamente trabalhando, com horário para entrar e para sair, foi também lá em Ribeirão ainda, na época do Palácio Parafuso, na Avenida Saudade lá. E eu devia ter ali uns 12 anos de idade, mais ou menos, 11, 12 anos. Aí eu ganhava comissão de vendas. É lógico que não é uma comissão que ninguém paga, mas de pai para filho valia, né? Eu ganhava mais de 20% de comissão. Nossa! Então era bem de pai para filho, era para incentivar o filho a pegar gosto. Né? Depois eu comecei a fazer cobrança também, eu ganhei uma mobilete com 13 anos. Né? Na época, tem gente que nem sabe o que é mobilete hoje em dia, mas eu existiu. Eu ganhei uma mobilete, eu tinha 13 anos de idade e eu fazia cobrança. Pegava ela para fazer cobrança. Rodava aquele Ribeirão Preto, tudo da mobilete. Meus pais eram doidos, cara. Nossa, pensar isso hoje. Eu não fiz isso com meus filhos. Mas enfim, eu pegava a mobilete e saía fazendo cobrança das notinhas. Também ganhando uma comissão de 10%. Cara, e eu só ia nas grandes, né? Já sabia fazer um planejamento. Começa do maior para o menor. As notinhas menores, esperava elas engordar. Esperava virar mais um mês, juntar mais umas notinhas para depois ir cobrar o cara. E assim foi desenvolvendo. Até que em 93 eu vim para Frutal. 93? 93. Eu vim para cá, eu parei os estudos e resolvi... 94, de fato, eu mudei. E em 96 eu já casei, em 98 já nasceu o Fernando, e aí o trem foi... Chegou até aqui. Assim foi.
é onde que a gente fala da questão da experiência, né? Que todas essas jornadas, né? Realmente traz uma experiência de vida e de negócio, né? E é onde que eu falo bastante, e eu acho interessante, que é a questão... Meu pai sempre falava o seguinte, né? Fala até hoje, né? Que a experiência é algo que realmente é muito importante. Lógico, o estudo, o estudo e tudo mais, sem dúvida é vital, mas a experiência, ela de fato é que traz para nós aquilo que funciona e o que não funciona. Então, essa vivência e essa experiência abrangente, né, em vários negócios, né, indústria, comércio. Eu já fabriquei parafuso. Aí. Já fabriquei parafuso. E na época era de estamparia. Né? O parafuso era um pedacinho de ferro colocado numa prensa, vinha uma maquininha que esquentava aquela parte do parafuso e descia uma prensa e martelava, estampava a cabeça do parafuso. Aquilo ali ia para uma outra rosqueadeira e fazia a rosca do parafuso. Mas não é com rosquear sempre, não. A maioria das rosqueadeiras era de prensa também. Então eram vários mordentes ali, ia mordendo o parafuso até fazer os dentes. Até fazer a rosca toda. A rosca. Olha só. Né? Muito doido, cara. Muita experiência nisso. E assim, eu também tive a oportunidade, né, de passar, de construir, né, ajudar a empresa a construir uma indústria no ramo de ração. Tive que estudar segmento para isso. Tive que estudar, fazer curso em Viçosa, de BPF, que é Boas Práticas na Fabricação de Ração. Implantar filial, abrir filial em cidade que a gente não tinha tanto domínio e traquejo, então você ir para lá, abrir uma filial, fazer expansão de mercado. Então, estudar tudo isso, planejamento, estratégia, marketing. Nós somos da era do marketing que não tinha nada digital, né? E o marketing nem... Assim, eu não sei se os caras que planejavam o marketing sabiam que ia chegar onde chegou. Eu acho que não. Né? E assim, claro que teve um impulsionamento gigantesco com a época da Covid, né? Porque ali as coisas avançaram uma década, pelo menos, em um prazo muito curto, todo mundo teve que se readaptar, modificar. Pela necessidade. Mas eu não imaginava. Hoje, eu não imaginava que o marketing ia se tornar o melhor vendedor. A gente sempre pensava em pessoa. Eu tenho que ter mais pessoas, eu tenho que ter mais pessoas, mais pessoas. Hoje, muitas pessoas não representam que você vai vender mais. Sim. Você tem que ter uma boa estratégia de marketing, uma boa imagem, um bom produto, um bom serviço, uma boa entrega. E eu acho muito interessante que a maneira de fazer gestão evoluiu, mudou, a maneira de lidar com pessoas, a maneira de lidar com gente, realmente evoluiu demais. Então, toda essa forma de lidar, tanto na parte de gestão, de estratégia, sistema, pessoas, o que ela evoluiu nos últimos anos é inconcebível, é inimaginável, pelo menos na minha percepção. E dando esse exemplo que a gente falou agora do marketing, né? Eu tive a oportunidade de estudar com pessoas, né, sobre marketing da época, com um especialista que na época desenvolveu os melhores produtos da Omo, que hoje é Unilever, que desenvolveu programas da época, que foram programas referências dentro de multinacionais, dentro da Syngenta, programa Otto, e vários outros, né, programas estudando como que se implantava o marketing, como que se fazia esse marketing, só que era numa era analógica, né, numa era que você não tinha rede social, a internet era discada, então era um marketing muito diferente. Né? Você ter na porta do... Eu acho que o maior marketing era, às vezes, você ter um outdoor ou ter você ter uma fachada, né, na sua loja, plotar os carros, era um puta do marketing da época, né? Ter todos os carros ali, plotado e tudo mais. Você vê, eu lembro de trabalhar bastante nos anos 90. E lá, em função do trabalho que meu pai começou a montar leilão de gado. Uhum. E a visão do meu pai, cara, o pai tinha uma visão muito foda. Ele fazia mala direta.
para mandar para os clientes. Só que ele não podia ser uma mala direta convencional. Ele usava um papel diferenciado, quase um convite de casamento, para mandar para os clientes. Imprimia na gráfica Pint ali em Uberaba. Então era, cara, um negócio muito bem planejado, com dobra. E ele importou um computador na época em peças para poder fazer etiqueta para colocar impressa naquela mala direta. Numa época que o computador era proibido no Brasil. Você tinha que ter licença do governo para comprar um computador. E ele comprou esse computador, essa impressora, e pôs para funcionar. E eu que comandava esse trem lá, um molequinho de 14 anos, 13 anos. E você vê aqui que era a visão. Ele pegava esses convites, mandava para todo mundo via mala direta. Mala direta já era gratuito naquela época. Então, o serviço do correio era grátis para mala direta. E assim era o marketing. Fora isso, montava na caminhonete, eu e ele, e a gente ia parando nos postos de rodovia, tudo aqui da região. Avisar. Em todos os pilares e bomba de posto, nós pregava com fita o leilão, que vai ser tal dia, porque os fazendeiros que passassem já via. Né? Porque a mala direta a gente mandava para quem a gente conhecia, mas precisava atender os desconhecidos. Né? E era desse jeito que a gente fazia. Olha só. E aí é onde que eu falo, toda essa experiência, essa vivência, né, de um mundo analógico, é que traz uma experiência diferente para nós em relação ao marketing, né, a saber toda a estratégia, a montar tudo isso e ter um diferencial. Eu acho interessante demais essa nossa jornada, né, e era isso que a gente queria trazer para vocês aqui hoje, um pouquinho da nossa história. Isso é só como diz, é só um pincelzinho. É só um pincelzinho, né, de tudo que a gente viveu e tem de experiência, né? Experiência com gestão, com pessoas, com reunião, com demissão, com contratação, com mudar negócio, com abrir negócio, com fechar negócio. Agora nós começamos a desbravar outros países, e assim, a gente já teve a oportunidade de trabalhar no Paraguai e hoje a gente também está trabalhando em Portugal. Então, como se diz, essa jornada, essa experiência traz para nós um aprendizado, outras culturas, outro traquejo, outra maneira de lidar. Traz para nós todo um ambiente novo, né? Tributário, financeiro, fiscal, enfim. Societário, sucessório, cultura, porque são maneiras diferentes de lidar com a equipe e tudo mais. Então, pessoal, o que a gente queria trazer para vocês hoje era isso. Tem algo mais? Não, acho que, claro, que vocês vão ter curiosidade para saber qualquer outra coisa, então deixa aqui no comentário, manda para quem você achar que deve, ou entre em contato com a gente, solicita um tema que a gente conversa. Então, tamo junto, brother. Abraço. Valeu. Aqui, ó. Per 7.